bom como isso de viver. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, nesta tarde de festa, e aqueles irmãos e irmãs nossos que nos acompanham através de suas casas. O dia para comemorarmos a Eucaristia, o dia mais adequado, o dia mais justo, seria a Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa é o dia da instituição da Eucaristia, quando nosso Senhor entrega à igreja o dom do seu corpo e do seu sangue. Porém, esse dia ele está inserido no contexto da morte e da ressurreição do Senhor, no contexto da Semana Santa. São muitos mistérios a serem celebrados. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, aparecendo a uma irmã religiosa, Santa Juliana, pediu que fosse celebrada uma festa depois da Páscoa, passada a Páscoa, para que nós nos concentrássemos na grandeza, na beleza, na profundidade, na maravilha, que é o dom do corpo e do sangue de Cristo. Jesus apareceu àquela irmã e pediu uma festa especial. Porém, a igreja, nossa mãe, ela é muito prudente, sobretudo quando se trata de casos de aparições, de casos de revelações. Então a igreja esperou vários anos para que essa festa fosse instituída. E o que fez com que esta festa fosse instituída para toda a igreja
foi o que aconteceu no ano de 1263. Um sacerdote daquilo que hoje seria a Alemanha atual, seu nome era Pedro. Esse sacerdote, ele tinha muitas dúvidas. Sempre que ele celebrava a missa, ele tinha dúvidas. Como é possível Deus, o Criador do céu e da terra, estar neste pão? Como é possível este vinho ser o sangue do Senhor? Porém, ele, mesmo na dúvida, ele se deixou guiar pelo Senhor. E ele fez uma peregrinação. Ele saiu da sua terra e foi caminhando para Roma, para pedir ao apóstolo São Pedro que lhe desse a fé. Porque São Pedro tinha ouvido do Senhor: isto é meu corpo, isto é o meu sangue. E ele, cheio de esperança, sabe que poderá encontrar no túmulo de São Pedro a resposta para todas as suas dúvidas. E ele começa a sua peregrinação e vai descendo da Alemanha até Roma. E já muito próximo de Roma, somente faltando poucos dias para a conclusão da sua peregrinação, aquele sacerdote para numa pequena cidade chamada Bolsena, e ali celebra a Santa Missa na igreja de Santa Catarina Marte. E naquela igreja, no momento da consagração, com o coração cheio de dúvidas, quando o sacerdote parte a hóstia faz jorrar do seu interior grande quantidade de sangue. Quantidade essa que supera os linhos dos altares, caindo e manchando até mesmo os degraus de mármore daquela igreja. E aquele homem recebe o sinal que ele buscava. E aquele homem torna-se fiel novamente. E aquele sacerdote que celebrava a Santa Missa com dúvidas, agora celebra a Santa Missa maravilhado da grandeza e do poder de Deus, maravilhado do amor de Deus, que se faz hóstia para poder caminhar nas estradas do mundo conosco. E foi esse sinal então que levou o Papa no ano seguinte, no dia 11 de agosto de 1264, levou o Papa Urbano IV a estender a toda a igreja aquela festa. Esse milagre serviu para aquele sacerdote, serviu para toda a igreja, para que o Papa então estabelecesse a festa de Corpus Christi. Mas aquele milagre hoje serve para nós. Serve para nós para nos perguntarmos: como está a nossa fé na Eucaristia? Como anda a nossa espiritualidade eucarística? Quais são os meus gestos para com o Senhor? Verdadeiramente eu acredito que na hóstia consagrada está a plenitude da divindade. Verdadeiramente eu acredito que no vinho consagrado está o sangue que Jesus derramou na cruz para me salvar, para me redimir. Realmente eu creio que a missa é um transportar-nos para aquela tarde da Sexta-feira Santa, nos colocando no Calvário e nos fazendo participar da paixão e da morte redentora de Jesus. A festa da Santíssima Eucaristia serve para a gente examinar como anda o nosso amor por Jesus Eucarístico. Porém, amados irmãos, essa festa tem ainda outro sentido. Serve para mostrar ao mundo quem é o Rei deste mundo. Serve para mostrar ao mundo quem é o Salvador. Serve para mostrar ao mundo onde está
a salvação. Quando um rei visitava a cidade, aquela cidade se enchia de sentimento de alegria. As casas eram enfeitadas, as ruas por onde passava o rei era ornamentada com flores. Daí surge então o que nós acabamos de ver e de fazer no dia de hoje. Os tapetes que ornamentam as nossas ruas servem para nos lembrar: por aqui passará o verdadeiro rei, o rei dos reis, o rei diante do qual os reis deste mundo não passam de seres humanos mortais, o rei eterno e definitivo. Amados irmãos, acabamos de ouvir na sequência antes do Evangelho o canto que foi escrito por São Tomás de Aquino a pedido do Papa Urbano IV. E esse canto diz: tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Cristo é maior do que todo o nosso louvor. Cristo vai além daquelas manifestações exteriores que nós podemos fazer. Porém, nós não podemos usar isso como desculpa para dizer: ok, se Jesus vai além, se Jesus é maior do que os gestos de amor que eu faço por Ele, então eu não vou fazer nenhum. Pelo contrário, a igreja hoje nos convida a viver o dia de hoje, tanto possas quanto ouses, ousando amar o Senhor e ousando demonstrar esse amor às pessoas do nosso mundo. Quanto mais distante de Deus está o mundo, mais o mundo precisa de uma procissão eucarística. Quanto mais o mundo hoje acha que é um feriado, que às vezes cai até bem, porque cai no meio da semana, quanto mais o mundo pensar assim, mais nós devemos pensar que hoje é um dia santo, o dia que Jesus sai da igreja para abençoar o seu povo. Jesus sai da igreja hoje para abençoar o seu povo, e essa sua saída serve para que o mundo veja: aqui está o verdadeiro sol que ilumina a humanidade. Aqui está a verdadeira esperança do mundo. Porque se houvermos de ressuscitar, ressuscitaremos porque vivemos da Eucaristia. Ressuscitaremos porque a nossa vida foi mantida pelo pão do céu, o pão vivo que desce do céu e dá a vida ao mundo. Quando os judeus começam no evangelho de hoje, quando os judeus começam discutindo com Jesus, como é que esse homem pode dar o seu corpo para comer, o seu sangue para beber? Jesus chama a atenção deles e diz: Deus no deserto, enquanto o povo peregrinava no deserto, Deus mandou do céu o pão, o maná. E o que foi que aconteceu com os vossos pais? Eles comeram, mas eles morreram. Porque aqui está verdadeiramente o pão que dá a vida. Eu sou verdadeiramente o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. O maná era só um símbolo, era uma profecia do que iria se realizar. Porque o verdadeiro pão que desce do céu não é o maná que caiu enquanto os judeus atravessavam o deserto saindo do Egito. O verdadeiro maná que desce do céu é Cristo, o pão de Deus que desce do céu, que arma a sua tenda no nosso meio e dá a vida ao mundo. Considerações, palavras, conceitos que precisam, amados irmãos, se transformarem em vida da nossa vida. Se a gente acredita na Eucaristia, a gente não pode viver sem ela. Se a Eucaristia é verdadeiramente o pão que dá a vida ao mundo, eu não posso deixar de me alimentar deste pão
pelo menos aos domingos. Se verdadeiramente Cristo está no sacrário, do mesmo modo que está no céu, eu preciso frequentar este lugar, eu preciso visitar o sacrário, eu preciso vir sozinho e na intimidade do meu coração, revelar para o Senhor a minha oração. Se eu creio na Eucaristia, eu não posso conversar na igreja. Se eu creio na Eucaristia, eu não posso ficar de pé diante de Jesus Eucarístico, a menos que eu tenha algum problema no joelho, ao menos que eu seja idoso, ao menos que eu tenha algo que me impeça. Mas se eu tenho saúde, e diante de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e abaixo da terra. Se eu creio na Eucaristia, eu preciso adorar o Senhor. Se eu creio na Eucaristia, eu preciso me confessar melhor, para comungar melhor. Como é bonito que na igreja nós fazemos duas filas, a fila da comunhão e a fila da confissão. E uma fila ajuda a outra. A fila da confissão me purifica para que eu chegue à fila da Eucaristia. E a fila da Eucaristia me leva novamente para a fila da confissão, porque eu sempre me reconheço pecador. E quem não pode comungar, pode adorar o Senhor. Tantos irmãos nossos, por vários motivos, não podem receber sacramentalmente o corpo do Senhor, mas podem, devem e precisam adorar o Senhor. Precisam viver da Eucaristia. A Eucaristia não é somente para ser comungada, a Eucaristia é para ser adorada, e as consequências da Eucaristia é para ser vivida na nossa vida. Tem um santo da igreja que viveu no século II, imagine, há mais de 1800 anos. E ele diz: assim como os agricultores recolhem nas montanhas os grãos de trigo, a mulher amassa e transforma num só pão, a Eucaristia faz o mesmo conosco. O Espírito Santo nos reúne e nos transforma uma só coisa para Deus. Viver da Eucaristia é viver a unidade. A Eucaristia é o sacramento da unidade. Nos une com Deus, e porque nos uniu a Deus, nos une aos irmãos. Assim como os grãos que formam hoje o pão estavam antes separados, mas alguém os juntou e fez uma só coisa, o Espírito Santo, pela Eucaristia, nós que estamos separados, Ele nos une, nos faz uma só coisa e nos apresenta a Deus. Viver da Eucaristia é muito mais do que comungar. Viver da Eucaristia é viver de Cristo, somente dele, e então não teremos outras fomes, porque ele nos sacia eternamente. Amém. Creio em Deus Pai,